Então, a gente vai considerar um espaço de Hilbert de um sistema bipartido, né? H tensor HB, e vamos considerar o caso de um estado puro, né? Então, esse aqui é a matriz de densidade, né? Associada a esse estado, é um estado puro, Rho ao quadrado de AB é igual a Rho de AB, e, portanto, o traço de Rho ao quadrado de AB é igual a 1. Então, trata-se de um estado puro. Então, dos quantificadores do emaranhamento muito estudado é a chamada entropia de emaranhamento. Isso é um conceito muito importante, tem uma literatura muito vasta sobre a entropia de emaranhamento. Como se obtém essa quantidade? Então, a primeira etapa é calcular a matriz densidade do subsistema A, ou seja, fazendo o traço com relação ao subsistema B da matriz densidade de Rho AB. Isso aqui é a matriz densidade reduzida associada ao subsistema A. Uma vez que a gente calcula a matriz de densidade reduzida, depois calcula a chamada entropia de emaranhamento, que é menos o traço de Rho do logaritmo de Rho. Então, esse aqui é a matriz de densidade reduzida, esse aqui é a entropia de emaranhamento. Então, é possível mostrar que se a entropia de emaranhamento é diferente de zero, né? Então o estado é emaranhado. E, inclusive, por exemplo, se, digamos, o espaço de Hilbert H tem uma dimensão finita, digamos, dimensão do espaço de Hilbert é igual a D, então, o valor máximo da entropia de emaranhamento é igual ao logaritmo de D. Quando acontecer isso, se diz que o estado é maximamente emaranhado. Então, a entropia de emaranhamento é um quantificador do emaranhamento. Se ela é diferente de zero, o estado emaranhado, e, inclusive, temos uma noção de estado maximamente emaranhado, quando a entropia de emaranhamento assume este valor aqui. Vamos fazer um exemplo. Então, a gente pega um exemplo bastante simples, a gente pega o nosso sistema AB. Então, aqui a gente tem 2π no meio, π no meio. Então, aqui a gente tem o estado A menos A, estado mais B menos B.
E vamos considerar o caso do estado. Isso é chamado de estado singleto. A gente sabe que esse estado é emaranhado. Mas vamos estudar ele do ponto de vista da entropia de emaranhamento. Então, isso aqui é menos A mais B dividido raiz de 2. Então, vamos estudar esse estado com relação à entropia de emaranhamento. Então, a primeira coisa é que a gente tem que calcular a matriz densidade reduzida. Então, vamos ter que fazer o traço com relação a B, de FOAB. Então, isso significa, o traço significa calcular mais B, FOAB, B, mais, menos, B, FOAB, de menos B. Ou seja, o traço é calculando com relação à base do subsistema B. Então, por exemplo, vamos calcular mais B. Pessoal, a B é psi AB. Isso aqui é psi AB, aqui é mais B. Lembrando que psi AB é 1 sobre raiz de 2, mais A menos B, menos A, mais B. Então, quando eu faço esse produto aqui, esse mais aqui, como tem mais B, ele só vai enxergar este termo aqui. E isso aqui também. Então, esse aqui é muito simples de ser calculado. E isso aqui vai dar 1 meio, né? Tem um fator aqui. E depois vai me dar menos A. Menos A. Ok. E aqui vai ser a mesma coisa. Vai me dar, como tem um menos, sobra este termo aqui. Então, vai me dar a matriz densidade reduzida é 1 meio menos A mais 1 meio de mais A. Então, esse aqui é a matriz de densidade reduzida do subsistema A, e esta quantidade aqui já está em forma diagonal, né? Lembrando que mais é 1, 0, o menos é 0, 1. Então, isso aqui a FOL de A é a seguinte matriz, 1 meio, 0, 0, 1 meio. Então, ela já está em forma diagonal e temos os autovalores. E lambda é igual a 1 meio. Então, quando a gente calcula a entropia de emaranhamento, vai ser menos o somatório sobre os autovalores, logaritmo de lambda i. Então, aqui temos 2 vezes o autovalor, 1 meio. Portanto, temos 2 vezes 1 meio do logaritmo de 1 meio, aqui com sinal menos. Então, isso vai dar logaritmo de 2. Então, a entropia de emaranhamento dá logaritmo de 2, e aqui tem um monte de informações. Sabemos que o estado é emaranhado,
E sabemos também que ele é maximamente emaranhado. Maximamente emaranhado. Porque a entropia de emaranhamento justamente toma o valor logaritmo de D, sendo que D é a dimensão do espaço de Hilbert, de H, que é 2, mais e menos. Ok? Vamos fazer uma pequena pausa aqui para ver se tem alguma dúvida. É um cálculo muito simples, esse aqui é um exercício muito simples, dá para fazer sem nenhum problema, então isso mostra assim como a entropia de emaranhamento é um quantificador do emaranhamento. Ok? Dúvidas? Alô? Tudo certo? Não tem problema, né? Tem alguma dúvida sobre a construção da entropia de emaranhamento? O que você falou? Tá, entendi. Tá. E a entropia de emaranhamento, ela pode ser generalizada, inclusive na teoria quântica de campo, né? Tem um caminho longo, mas se vocês olharem a literatura, tem uma literatura muito vasta sobre a entropia de emaranhamento na teoria quântica de campo. Eu sugiro que vocês façam também um exercício, né? Eu vou... Um exercício. Então, vamos pegar um sistema AB. Então, vamos especificar o espaço de Hilbert, né? E H tensor HB. E aqui, tanto H quanto HB são agora espaço de Hilbert de dimensão infinita. Vamos pegar dois osciladores. Então, temos NA, espaço de Fock, a cruz NA, raiz de NA. E aqui temos MB igual a B cruz M MB dividido MB fatorial. Ok? Então, temos dois osciladores e vamos considerar o estado ômega. Então, aqui tem uma certa constante de normalização e depois a gente considera somatório em n de 0 a infinito, aqui lambda n, e aqui considera NA, NB. Ok? Sendo que NA
NB é A cruz N B cruz N dividido N fatorial no banco. Ou seja, é o mesmo N tanto para A quanto para B. Então, obviamente, os operadores A e A cruz. Aqui vai dar 1, B cruz vai dar 1, e A com D não se falam, então isso aqui é 0. Ok? Então, esse é um exercício bem interessante. Esse estado é um estado muito particular, conhecido na mecânica quântica como estado squeeze. Isso aqui já é um exercício um tanto quanto refinado. Então, primeiramente, calcular a norma de ômega. Então, impor que seja igual a 1, então fixar o fator de normalização, C. Ok? Então, primeira parte. Segunda parte é calcular a entropia relativa do subsistema A e, terceiramente, calcular a entropia de emaranhamento de A. Ok? Então, esse é um cálculo bem interessante, que eu dou como exercício. Vocês podem fazer aos pouquinhos, a gente vai trabalhar aos pouquinhos esse exemplo, que é muito significativo. Não é tão simples quanto o exemplo anterior, onde eu tinha só 2 spins. Agora eu estou tendo já um espaço de Hilbert de dimensão infinita. Ok? Mas os conceitos se aplicam. Então, esse aqui é um estado construído com os 2 osciladores, desta forma aqui. Tem propriedades bem interessantes desse estado, muito conhecido na mecânica quântica. E, então, o exercício é calcular primeiro o fator de normalização e depois a entropia, a matriz de densidade do subsistema A. Isso significa fazer o traço sobre B, ou seja, calcular, aqui é M, aqui tem a base de B, a B da base de B. M, que vai agora de 0 até infinito. E depois calcular a entropia de emaranhamento e ver qual é a forma desta entropia. Ok? Vamos discutir um pouquinho, vamos parar mais um pouco, vamos discutir um pouquinho esse exercício aqui, né? Vamos ver se tem dúvidas. Isso vai ser um exercício muito interessante para vocês desenvolverem. Okay? Isso já é algo, digamos, que vai um tanto quanto na direção da teoria quântica de campo, porque justamente tem espaço de Hilbert de dimensão infinita. Embora um número de grau de liberdade é 2, né? Eu tenho 2 osciladores, né? Mas já apresenta um certo grau de sofisticação, né? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Está tudo claro no exercício? Tudo ok?
Tá. Então, vocês tentam e depois certamente vão surgindo dúvidas, né? Então, a gente vai trabalhando essas dúvidas nas próximas aulas, né? E vamos agora a outro quantificador do emaranhamento, que é o teste de Bell. O que é fazer um teste de Bell? Então, aqui vou acrescentar também um outro conjunto de nomes, CH, SH. Então, a gente vai fazer o teste desta desigualdade aqui, conhecida como desigualdade de Bell. CH, SH, isso aqui é Clauser, Hoffman, Shimon, Holt. Ok? Então, quais são os ingredientes para poder fazer o teste de Bell? Então, temos um sistema bipartido. Tensor. Então, A, Alice, B, Bob. Ok? E temos um estado CAB. Então, temos Alice e Bob compartilham um estado CAB. Então, esse é o primeiro ponto. Tem um estado. Depois, além do estado, temos um conjunto de 4 operadores. Aí, com I, que vai de 1 a 2, e temos BK com K, que vai de 1 a 2. Então, Alice tem 2 operadores, Bob tem 2 operadores. Estes operadores satisfazem as seguintes propriedades. São hermitianos e são dicotômicos, ou seja, quadrado é igual a 1. A1 ao quadrado igual a 1, A2 ao quadrado igual a 1. Isso significa que esses operadores correspondem a medidas, tipo mais ou menos. Ok? B também. B cruz de K igual B de K. E também os operadores são dicotômicos. Ou seja, isso significa que a Alice faz medidas desta grandeza A. Vocês podem ver que esse operador é hermitiano, portanto, corresponde a uma observável. B também. Então, Alice faz 2 medidas, Bob também faz 2 medidas. A1 e A2, B1, B2. E depois se monta esta função de correlação aqui. A1 mais A2, B1 mais A1 menos A2, B2 e CAD. Nesta combinação aqui, lembrando que
os operadores aí atuam no espaço de Hilbert de Alice, os operadores B atuam no espaço de Hilbert de Bob, que, portanto, aí, BK comum. Isso significa que ali você pode fazer as medidas simultaneamente com as medidas realizadas pelo Bob, e não há interferência entre as duas medições. Ok? Isso, na teoria de campo, fica até mais evidente, porque os operadores, quando comutam, a gente tem a noção de space-like mesmo. Que na mecânica quântica, digamos, o espaço-tempo não é tão manifesto quanto na teoria quântica de campo, mas esse também é um requisito que os operadores A e B têm que satisfazer. Então, se calcula esta quantidade aqui, se AB, A1 mais A2, B1 mais A1 menos A2, B2, se AB. Então, esta quantidade representa o teste belo CHSH. Então, a gente diz que se o módulo desta quantidade aqui, desta função de correlação, for maior de 2, a violação da desigualdade de Bell, esse menor ou igual de 2, não há violação da desigualdade. E se houver violação da desigualdade de Bell, ou seja, se esta quantidade aqui for maior de 2, então o estado CAB é emaranhado. Com certeza. Então, se a desigualdade de Bell for violada, ou seja, se esta quantidade for maior de 2, então o estado CAB é emaranhado. Vamos entender um pouquinho melhor porque tem esta condição maior de 2, menor ou igual de 2. Isso é muito simples de entender. Então, vamos esquecer por um momento a mecânica quântica. Vamos supor que a gente tenha, vamos fazer um raciocínio, digamos, não atrelado à mecânica quântica. Vamos ver o que a gente esperaria, digamos, com o raciocínio, digamos, clássico. Então, a gente tem variáveis aí, cujo quadrado é 1, ou seja, as variáveis A1 e A2 podem assumir os valores mais ou menos 1. E também B ao quadrado, ou seja, B1, B2, podem assumir os valores mais ou menos 1. Então, vamos montar a combinação A1 mais A2, B1 mais
A1 menos A2, B2. Ok? Isso seria o análogo, né? Justamente desta combinação aqui que a gente está considerando. Sem raciocinar pela mecânica quântica, apenas fazendo um exercício de matemática relativamente simples, né? Então, é muito fácil ver que o módulo desta quantidade aqui é sempre menor ou igual de 2. Ok? Vocês conseguem? Vamos fazer uma pausa aqui, né? Vamos tentar entender esta propriedade aqui, ok? Como vocês conseguiriam mostrar que esta quantidade é sempre menor ou igual de 2? Tem alguma sugestão? Vamos aplicar isso. Ou seja, vamos utilizar... Não, isso são números, né? São números reais, né? A1, A2 podem assumir mais ou menos 1. Então, é mais simples, não é um produto escalar, é mais simples. Não, então, vamos... Mas a gente pode utilizar a desigualdade triangular, né? Isso aqui, certamente, é menor disso aqui. Correto? Isso é apenas a desigualdade triangular, né? Que me diz que A mais B menor ou igual de A mais B. Ok? Tudo certo aqui? Tá. Então, agora, isso aqui é também verdade que isso aqui é A1 mais A2, módulo de B1, mais A1 menos A2, módulo de B2. Correto? Ok? Que vem do fato que módulo de AB igual módulo de A pelo módulo de B. Correto? Mas, como B1 e B2 só podem assumir os valores mais ou menos 1, obviamente, módulo de B1 é igual a 1 e módulo de B2 é igual a 1. Então, esta quantidade aqui, a gente sabe que o módulo de A1 mais A2, B1 mais A1 menos A2, B2, isso aqui é sempre menor ou igual de A1 mais A2 mais A1 menos A2. Então, acabou, porque vamos pegar A1 mais A2. Qual é o valor máximo que A1 mais A2 pode assumir? Com A1 mais ou menos 1 e A2 mais ou menos 1. Qual é o valor máximo que isso pode assumir? E 2, né? Então, ele é de, digamos, 2 quando todos os dois são iguais a mais 1. Tem também o menos 2, né? Quando
Todos são iguais a menos 1, como estou tomando o módulo, é a mesma coisa. Porém, quando A1 mais A2 é igual a 2, A1 menos A2 é igual a quê? É zero. É sempre zero. E também vice-versa. Qual é o valor máximo que A1 menos A2 pode assumir? 2 também. 2. Por exemplo, quando A1 vale 1, e A2 vale menos 1. E vice-versa. Menos 1, mais 1. Mas quando A1 menos A2 é igual a 2, quanto vale A1 mais A2? Aí dá zero. Dá zero. Ou seja, quando isso aqui é igual a 2, isso aqui é zero. E vice-versa. Então, isso aqui é sempre menor ou igual a 2. Porque quando um chega a 2, o outro é zero e vice-versa. Né? Então, é muito simples mesmo. Então, a gente sempre tem que, com o raciocínio clássico, A1, A2, B1, mais A1 menos A2, B2, é sempre menor ou igual de 2. Então, isso que... Agora, isso que a gente esperaria, né? Agora, a gente fica olhando esta desigualdade com um olhar de mecânica quântica. Então, obviamente, A e I viram operadores que são hermitianos e são dicotômicos. Tem justamente a propriedade de A ao quadrado I igual a 1. Então, eu tenho esses operadores. Depois, BK viram também operadores, porque eu estou na mecânica quântica. Então, hermitianos, dicotômicos, igual a 1. E, obviamente, esta combinação aqui vai virar um elemento de matriz. Então, justamente por isso que eu estou olhando A1 mais A2, B1 mais A1 menos A2, B2, de psi a D. Então, se o argumento clássico for, digamos, isso é o que a gente esperaria, então, esta quantidade aqui, a gente esperaria que deveria ser menor ou igual de 2. Por isso que a gente diz que essa é chamada de desigualdade de Bell, por isso que a gente diz que se esta quantidade aqui, que a gente chama de C, é maior de 2, há uma violação da desigualdade de Bell, que, por argumentos clássicos, seria esperado, né, assumir um valor menor ou igual de 2. Então, se eu calcular na mecânica quântica esta quantidade aqui e o resultado final for maior de 2, se diz que há uma violação da desigualdade de Bell, ok? Por quê? Porque o raciocínio clássico levaria a pensar que deveria ser menor ou igual de 2. Ok? Vocês entenderam melhor agora? Sim, sim. Tá. Então, classicamente, eu, por um argumento muito simples, né,
se esperaria que esta combinação é sempre menor ou igual de 2, a gente vai olhar o análogo quântico. Se por um acaso não é menor ou igual, se for menor ou igual de 2, está tudo ok. A desigualdade de Bell não é violada, tudo vai conforme o raciocínio, digamos, clássico. Mas, se por um acaso a desigualdade de Bell for violada, então, se esse objeto é maior de 2, né, então a desigualdade de Bell é violada. Né. De fato, aqui vale a pena abrir uma parêntese, e o prêmio Nobel deste ano, né, 2023, foi dado justamente para Alain Aspect, John Clauser. O Clauser é o C de CHSH, é o C, e Anton Zeilinger. Que foram os pioneiros, né, na montagem de experimentos que mostraram que a desigualdade de Bell é violada na mecânica quântica, justamente devido ao fenômeno do emaranhamento. Então, a gente faz um teste de Bell, significa montar esta combinação aqui, B1 mais A1 menos A2, B2, sobre um estado. Se essa quantidade aqui é maior de 2, a violação da desigualdade de Bell é o estado psi, é emaranhado. Ok? Então, isso é o teste chamado de Bell, CH. Então, quais são os ingredientes que eu tenho que ter para montar um teste de Bell? Eu tenho que ter. São, digamos, dois ingredientes. Eu tenho que ter um estado, né? E depois eu tenho que construir os operadores de Alice, dicotômicos. Esse aqui atua no espaço de Hilbert H, e os operadores do Bob, dicotômicos, que atuam em HB. Ok? Então, são dois ingredientes. Tenho que especificar o estado e depois tenho que construir estes operadores aqui. E depois que eu faço isso, eu monto o teste. A1 mais A2. B1 mais A1 menos A2. B2. Ok? Esse é como se procede no caso do teste de Bell. Ok? Vamos fazer uma pausa para perguntas antes de começarmos com um exemplo muito simples de teste de Bell. Ok? Perguntas? Professor, sempre que a gente falar sobre teste de Bell, a gente sempre se restringe à mecânica quântica, certo? Na teoria quântica de campos, a gente tem o equivalente para o teste de Bell? Sim, tem. É isso que é o objetivo do curso.
mostrar como é possível falar de teste de Bell na teoria quântica de campo. Obviamente, aqui, como a gente está apresentando isso do zero, primeiro vamos fazer vamos nos familiarizar com testes de Bell na mecânica quântica, ok? Para depois enfrentarmos a generalização de tudo isso na teoria quântica de campo. Certo. Obrigado. Mais perguntas? Então, vamos fazer um teste de Bell. Muito simples, né? Então, vamos pegar HA, um spin no meio, então, mais A, menos A. Vamos pegar HB, spin no meio, então, B, menos B. Aqui, então, a primeira coisa, temos que especificar um estado. Então, vamos tomar, por exemplo, o estado singleto, depois a gente faz outros exemplos. Menos, isso aqui a gente conhece bem. Sabe que um estado emaranhado, mas a gente vai fazer também exemplos de estados não emaranhados para entender. Então, isso é menos, aqui é A, aqui vai ser B. Então, esse é um estado. Então, estado a gente especificou. Agora, temos que especificar os operadores dicotômicos AI e BK. Então, temos que construir esses operadores de tal forma que eles são hermitianos e dicotômicos, ou seja, o quadrado é igual a 1. Então, aqui tem uma maneira bastante assim, interessante de construir esses operadores, que é através da formação de pares. Tem a ideia dos pares, né, que foi introduzida por Gezin e Pérez. São dois autores contemporâneos de mecânica quântica. E claro que aqui eu só tenho um par, porque o exemplo é tão simples que eu tenho apenas um par. E aqui também tem um par. Então, o que se faz? Então, o operador aí, atuando mais A, ele simplesmente joga o estado mais no estado menos. E aqui tem uma fase alfa-i arbitrária. E aí, do menos, faz a mesma coisa. Troca o estado menos pelo mais. E, quando aí atua nos estados do Bob, é a mesma coisa, não muda nada. Atua como se fosse a identidade. Ok? Então, é muito fácil ver que ao quadrado é igual a 1 para qualquer valor de A. Como se faz? A gente sabe que aí mais é
exponencial de αi do menos. Então, vamos atuar de novo com a i aqui. Então, isso aqui vai dar exponencial de αi, ai de menos. Mas ai de menos é exponencial de menos i αi de mais. Então, isso aqui vai dar mais. Aqui é tudo A. Aqui é tudo A. Então, a gente vê que o quadrado é a mesma coisa, com o menos. Ok? Então, isso significa que ao quadrado i igual a 1 para qualquer valor de αi. Ou seja, esta propriedade aqui, ao quadrado igual a 1, vale para qualquer valor de αi. Ok? Vamos fazer uma pausa. É simples, né? Nesse caso, é realmente muito simples. Só tenho um par, né? Fica clara esta definição aqui? Esta construção? Vocês concordam com... assim, é muito simples, né? Nesse caso, em que eu realmente o pi no meio é muito simples, né? Vamos ver se tem algum comentário. Alguma dúvida? Ou seja, a ideia é formar um par, então, um estado vai no outro, com uma fase arbitrária, e depois eu recupero o estado de partida, invertendo a fase. Ok? Então, o que é isso aqui? Tá? Dúvidas? Então, o B de K vai ser a mesma coisa, só que ele vai atuar no B agora, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que aqui é exponencial de menos i beta de K, com beta uma fase arbitrária, aqui é menos, e depois do menos é igual a exponencial de beta de K de mais B. E quando o beta atua no Hilbert de Alice, isso aqui é a mesma coisa do que a identidade. Ok? E, obviamente, beta ao quadrado igual a 1 para qualquer valor de beta K. Ok? Tá ok? Perfeito. Então, agora podemos montar o teste de Bell. Então, vamos pegar o estado se AB, temos o estado, temos os dois operadores, A1 mais A2, B de 1 mais A1 menos A2, B de 2. Ok? Então, vamos fazer, por exemplo, vamos ver o que é
A1, B1, atuando em psi-AB. Ok? Então, isso aqui vai ser, ou seja, vamos ver o que dá o primeiro termo. Então, o primeiro termo vai dar A1, B1. Isso aqui é 1 sobre a raiz de 2, que vai ser mais A, menos B, menos A, mais B. Perfeito. Então, isso vai ser 1 sobre a raiz de 2. Quanto vale B1 atuando no primeiro elemento? Então, a gente tem que fazer A1, B1 de mais A menos B. Então, quanto vale isso? O B1 atua só aqui. E quanto dá? Quanto dá? A gente pela convenção, aqui, né? Tá tudo aqui, né? Então, B1, então, vai dar exponencial de beta 1, e aqui vai dar mais do B. E agora, o A1 atuando aqui, quanto dá? Aí dá exponencial de alfa 1, e aqui vai dar o menos. Então, isso aqui vai dar exponencial de alfa 1 mais beta 1, menos A mais B. Então, A1, B1 de psi-AB, ele vale 1 sobre a raiz de 2. Então, aqui vai ser exponencial de alfa 1 mais beta 1. Então, temos menos mais. E aqui vai ser o inverso, né? Vai ser exponencial de menos I, alfa 1 mais beta 1. E aqui vai ser mais, menos. Ok? Tá tudo certo até aqui? Tudo ok? Pessoal, tem alguma dúvida? Não, tudo claro, Silvio. Tudo certo, né? Então, agora temos que fazer psi-AB de A1, B1, psi-AB, ok? Para calcular o elemento de matriz. Então, aqui a gente tem um meio. Então, a gente aqui tem mais A menos B menos A mais B com esse estado aqui. Temos exponencial de 1 mais beta 1. Aqui temos menos A mais B. Depois tem menos exponencial de menos I. Alfa 1 mais beta 1. E aqui tem mais A. E aqui tem menos B. Perfeito. Então, este termo aqui dá contribuição quando aqui é mais ou menos. Então, isso aqui temos que individuar o termo mais e o termo menos.
tem um sinal menos aqui, então isso aqui vai dar menos 1/2 exponencial de menos I alfa 1 mais beta 1. Ok? Tá certo? Isso com isso, né? Isso com isso aqui dá 0, né? Porque é mais menos e aqui é menos mais. É a mesma coisa aqui, né? Isso aqui é não nulo só com o primeiro. Então, isso aqui vai dar, tem um sinal menos, vai dar também menos. De exponencial de alfa 1 mais beta 1. Então, este primeiro termo, A1, beta 1, psi, AB, ele dá menos o cosseno de alfa 1 mais beta 1. Lembrando que alfa 1 e beta 1 são arbitrários. São chamados de ângulos de Bernoulli. Então, o resultado é que o correlator vai ser menos, e aqui vai ser cosseno de alfa 1 mais beta 1 mais cosseno de alfa 2 mais beta 1 mais cosseno de alfa 1 mais beta 2 menos cosseno de alfa 2 mais beta 2. Então, o que temos que verificar? Temos que pegar o módulo de C, que é o módulo dessa combinação de cossenos, cosseno de alfa 1 mais beta 1, mais aqui tem alfa 2, que tem mais alfa 1 mais beta 2, que tem menos alfa 2 mais beta 2. E tudo cosseno. Cosseno mais cosseno. E o último é menos. Então, pego o módulo. Então, resta ver se é possível achar valores de alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, tais que esta quantidade é maior de 2. Ou seja, a gente esperaria que esta quantidade aqui deveria ser sempre menor ou igual de 2 para qualquer valor de alfa I e beta I. Se por um acaso existirem valores de alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, que levam a um valor maior de 2, a gente diz que para esta escolha dos parâmetros, né, que são ângulos, tem violação da desigualdade de Bernoulli. Ok? Então, o que vocês diriam? Que esta quantidade aqui pode ser maior de 2 ou não? Vamos ver. A gente tem cosseno de alfa 1 mais beta 1, mais cosseno de alfa 2 mais beta 1, mais cosseno de alfa 1 mais beta 2, menos cosseno de alfa 2 mais beta 2. Isso aqui
pode ser maior de 2 ou não. Vamos fazer um exemplo. Me dão alguns valores, só para a gente ver. Vamos fazer 2 tentativas. 1 e 2. Me dão alguns valores aqui, para estes ângulos. Não, em π. Me dá alguns valores, o mais simples que você consegue imaginar. Vamos ver. Então, o primeiro termo é α1 mais β1. Então, α1 mais β1 vai dar 3,5 de π, né? Então, o primeiro vai dar 0, né? Correto? Vamos ver o segundo. Vai dar α2 mais β1. α2 mais β1. Aqui vai dar 3/4, não é? Então, aqui 3/4 é menos 1 sobre a raiz de 2. Tá certo? Tá. Agora, α1 mais β2. α1 mais β2. Aqui vai dar 5/4, né? Tá certo? 5/4 é, se eu não me engano, é menos 1 sobre a raiz de 2. Ok? E depois é α2 mais β2. α2 mais β2. Aqui vai dar 3/4, que é menos 1 sobre a raiz de 2. Então, isso aqui daria menos 1 sobre a raiz de 2, menos 1 sobre a raiz de 2, mais 1 sobre a raiz de 2. Então, isso aqui, se eu pegar um módulo, vai dar 1 sobre a raiz de 2, e isso aqui é menor de 2, não tem violação nenhuma. Ok? Então, o que vocês diriam? Que é possível violar a desigualdade de Bell ou não? Existem valores de α1, β1, tais que essa quantidade aqui é maior de 2? Então, eu vou deixar isso como exercício, né? Para discutir na quarta-feira. Então, estudar esta quantidade aqui, cosseno de α1 mais β1, mais cosseno de α1 mais β2, mais cosseno de α2 mais β1, menos cosseno de α2 mais β2. E ver se existem valores de α1, α2, β1, β2, tais que esta quantidade pode ser maior de 2, ou, eventualmente, se ela é sempre menor ou igual de 2.
Ok? Vocês conseguem fazer esse exercício? Isso é bem interessante mesmo, né? Ok? Vocês entenderam a construção nesse exemplo simples, né, dos operadores de Bell para montar o teste? Vamos ver se tem dúvidas, perguntas, curiosidade, porque depois disso tudo a gente generaliza, né? Por exemplo, eu poderia pegar, aquele estado ômega de 2 osciladores. Então, eu tenho esse estado aqui, lambda n, e aqui vai ter NA, NB. Então, agora eu digo que o meu estado é esse aqui. Então, como que a gente monta o teste de Bell? Neste caso aqui. Ou seja, eu quero agora fazer um teste de Bell para este estado. Então, eu vou ter que montar os operadores. Que atuam em HA, que é infinito dimensional, em HB, que é infinito dimensional. Eles atuam de tal forma que isso aqui é sempre 1, isso aqui é sempre 1. Agora, o espaço não é um espaço bidimensional, de spin 1,5, mas é um espaço infinito dimensional. Né? Isso aqui é NA, a cruz, N fatorial. Então, como que eu monto, nesse caso, infinito dimensional, um teste de Bell para poder ver se tem violação da desigualdade de Bell? Ok? Ou seja, a ideia do teste de Bell é geral, ou seja, no momento estamos fazendo aplicações na mecânica quântica, utilizando um espaço de Hilbert de dimensão 2, mas aqui já, nesse último caso, já estamos utilizando uma estrutura um pouco mais sofisticada, porque estamos considerando o espaço de Hilbert de dimensão infinita. Então, como que eu monto um teste de Bell aqui? Então, este estado aqui é bem interessante. Eu dei esse estado para ser estudado tanto dentro da linguagem da entropia de emaranhamento, né? Calcular a entropia de emaranhamento associada à matriz de densidade deste estado, e montar o teste de Bell. Ok? Vamos abrir um pouco a discussão. Essa aula vai ficar gravada, né? Então acho bom rever o vídeo com calma e refazer todos os cálculos. São cálculos extremamente simples, né? Spin meio e osciladores, mas são muito formativos. Dá para entender realmente muita coisa sobre o emaranhamento, tanto a nível de entropia de emaranhamento, quanto a nível de teste de Bell. Ok? E, em particular, utilizando esse mecanismo dos pares, né, como construir os operadores de Bell. Por exemplo, no caso do spin meio, eu só tinha um par, mas agora o meu espaço de Hilbert é infinito dimensional.
como que eu vou escolher os pares agora aqui? Tenho que, basicamente, achar uma maneira de construir pares, né? De dividir os estados a base do meu Hilbert em pares, né? Então, uma vez que eu identifico os pares, depois eu vou definir a ação dos operadores A e praticamente generalizando a ideia do par no spin no meio, ou seja, isso aqui vai no menos, é isso aqui, vai no mais. Então, isso tem que generalizar para espaço de Hilbert de dimensão infinita, e depois temos que generalizar isso tudo para QFT. Vocês estão entendendo agora o desafio, né? Aos pouquinhos, né? A construção vai ficando cada vez mais clara, né? Vamos abrir um pouquinho a discussão, tá? Não, isso aqui é mecânica quântica. Ou seja, eu estou fazendo aqui, a gente está estudando dois osciladores, ok? É só que o espaço de Hilbert de um oscilador é infinito dimensional. Então, é um caso já um pouquinho mais requintado, que a gente está lidando com mecânica quântica, espaço de Hilbert infinito dimensional. Então, como montar o teste de Bell nesse caso, ok? Mais perguntas? Tentem fazer esses exercícios, todos esses cálculos que eu fiz hoje, porque realmente só refazendo passo a passo para ver todas as dúvidas que vão surgindo e todos os detalhes, né? Ok? Tá tudo ok? Vamos ouvir o resto da turma. Tudo certo? Tudo certo, professor. Tudo Essa parte certo. é bem operacional mesmo. Mas tem que haver fazer, né? Ok? Com calma, desde o caso. Vocês entenderam? Uma coisa importante para ser entendida é o maior, o menor igual de 2 é maior de 2. O argumento clássico ficou claro, né? Ficou simples. Obrigado. Vocês perceberam que, classicamente, assim, eu sempre não tenho como ser maior ou igual de 2. Então, é realmente, assim, uma coisa extraordinária que a mecânica quântica dá algo. De fato, a mecânica quântica, nos experimentos hoje em dia, os experimentos são muito sofisticados e a violação é na casa de 2,8. Ok? Então, é bem grande mesmo. Hoje em dia, não há dúvidas, praticamente, que a desigualdade de Bernoulli seja violada. E isso foi, digamos, o prêmio Nobel deste ano mesmo, né? Isso. Os primeiros, a desigualdade de Bell é de só alguns fatos históricos, né? A desigualdade, o artigo
digamos, o nascimento do emaranhamento na mecânica quântica data de 35, com o famoso artigo de Einstein, Podolsky e Rosen. Isso aqui é 1935. Depois o artigo de Bell, né, com a desigualdade, né, que foi um marco na mecânica quântica, é de 1964. Né? E depois, os primeiros experimentos feitos pelo Clauser datam de final de 70, começo dos anos 80, na década de 80, 90, temos também, aqui tem o Clauser, o Asper, o Zeilinger. E o Zeilinger continua até hoje tem, por exemplo, um PVL muito bonito de 2017. Ele mexe também muito com teletransporte. Tem vídeos no YouTube bem bonitos sobre o fenômeno do teletransporte. Ele é um dos líderes no teletransporte quântico. Então, hoje em dia, digamos, os experimentos de violação da desigualdade de Bell são, obviamente, assim, muito sofisticados, inclusive muito abrangentes, né? Inclusive na física de altas energias, com processos elementares de altas energias se vislumbram teste de Bell. Então, é uma área muito, digamos, uma área muito abrangente. Hoje em dia se fazem testes de Bell de diferentes naturezas, inclusive o teste de Bell é também um dos pontos-chave da chamada criptografia quântica. Então, são coisas assim, desde o artigo de Einstein, Podolsky e Rosen, de 35, depois do Bell de 64, até os nossos dias, assim, realmente o emaranhamento e todos os desdobramentos que o emaranhamento, assim, todas as consequências do emaranhamento praticamente fizeram uma revolução na mecânica quântica e na tecnologia, né? É isso mesmo, tá certo. E tudo isso, o objetivo é justamente assim, tentar ver como todas essas ideias, assim, que nasceram na mecânica quântica podem ser formuladas na teoria quântica de campos. Ok? Muito bem. Então, eu aproveitaria a última, como tinha falado na aula passada, a gente vai dividindo a aula em duas partes, né? Então, na primeira parte, a gente vai avançando sobre desigualdade de Bell e, na segunda parte, eu preciso também dar algumas pequenas noções para podermos enfrentar a generalização disso na teoria quântica de campo. Então, a gente precisa dar, assim, algumas noções de álgebras, né? Álgebras estrelas, von Neumann, pelo menos saber o que é, porque isso vai ser muito importante para a formulação na teoria quântica de campo.
Então, eu vou aproveitar dessa última meia hora para dar algumas noções muito simples, né, com relação a álgebras, né. Então, álgebras, isso você acha em qualquer livro sobre as álgebras. Então, digamos que a gente tenha um espaço vetorial, né, sobre, por exemplo, os números complexos. Tá. Então, uma álgebra, digamos, associativa, equipar este espaço vetorial com um produto, né, que a gente chama de AB, né, para qualquer A e B de A. Este produto, ele obedece às seguintes propriedades. A, B, C é igual a ABC, depois A, B mais C é AB mais AC, e depois, se eu tiver números complexos, alfa e beta, isso aqui eu posso escrever como beta B. Então, eu tenho um espaço vetorial, vou introduzir uma noção de produto, né? AB pertence a A, e este produto aqui satisfaz essas propriedades aqui. Então, a gente diz que A é uma álgebra associativa, ok? Muito simples, né? Basicamente, eu tenho duas operações, soma e produto, e o produto satisfaz esta propriedade aqui. Perfeito. Então, isso é uma álgebra associativa, porque o produto é associativo. Perfeito. Uma outra noção que a gente tem que é importante, que a gente pode introduzir, que se chama de involução. Involução. Então, temos uma álgebra, a gente sempre considera daqui para frente álgebras associativas, e uma involução, que a gente utiliza o símbolo estrela, é um mapeamento, a gente pega um elemento da álgebra, este elemento é mapeado no outro elemento, a estrela, que pertence à álgebra, e esta operação, ela satisfaz as seguintes propriedades. Depois, A, B, estrela, é B estrela, A, e alfa, A mais beta, B estrela, é igual a alfa, A estrela, mais beta, B estrela. Ok? Então, isso aqui é chamado de involução. Então, quando tem
uma involução, a álgebra é chamada de star álgebra, para dizer que tem esta operação aqui, ok? Basicamente, eu tenho a noção de complexo conjugado, de hermitiano, se for assim, um espaço de Hilbert, e por aí vai, ok? E aqui, alfa barrado e beta barrado, é isso aqui o complexo conjugado destes coeficientes complexos, alfa e beta. Tá ok? É muito simples, né? Dúvidas? Tudo ok? Tá. Agora, a gente sempre pode acrescentar estruturas, né? Cada vez mais refinadas. Por exemplo, temos uma álgebra e podemos equipar esta álgebra com uma norma. Ok? Ou seja, o que é uma norma? Uma norma é algo que pega um elemento da álgebra, um elemento qualquer, e me dá um número real. E a norma obedece às seguintes propriedades. Isso aqui é sempre positivo para qualquer A de A, e quando for nulo, o A é igual a zero. Depois, a norma obedece à desigualdade triangular. E temos também a desigualdade do produto, chamada também de continuidade da norma. Então, esse aqui é uma norma. Uma norma pega um elemento da álgebra e me dá um número real, e a norma obedece essas três propriedades aqui. Então, uma álgebra, eu posso equipá-la com uma norma. Então, nesse caso, é uma álgebra normada com norma. Ok? Muito bem. Dúvidas? Tudo certo, né? Então, agora, uma vez que eu introduzi a norma, eu tenho o conceito de convergência. Então, com relação a esta norma, então, eu pego uma sequência a n inteiro, de elementos da álgebra, e digo que a sequência a n converge para uma certa quantidade na convergência da norma, se a n menos a, quando n vai infinito, isso aqui tende a zero. Isso é a convergência na norma. Ok? Então, o que é esse conceito? Ok? Isso aqui é a convergência na norma com a qual equipei a álgebra. E agora, o
tem um outro importante conceito de álgebra completa, com a relação à convergência da norma, se A pertence a. Ou seja, eu pego uma sequência qualquer que converge a um certo elemento na norma com a qual eu ocupei a álgebra. Então, o elemento de convergência pertence à álgebra. Neste caso, a álgebra é chamada de álgebra completa ou de Banach. Ou seja, as sequências convergem a elementos da álgebra na convergência da norma. Então, a álgebra é completa com relação à convergência da norma. Ok? Isso é um conceito também bastante intuitivo, né? Eu tenho, assim, minha álgebra, eu pego uma sequência convergente, ela converge um certo elemento, a linha, e este elemento pertence à minha álgebra. Então, a álgebra é completa, porque qualquer sequência que converge na topologia da norma da álgebra converge a um elemento da própria álgebra. Ok? Tá ok? Dúvidas? Dúvidas? Perguntas? Alô? 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 Não, professor. Tá tudo certo, né? Certo. Tá ótimo. Então, agora podemos, assim, finalizar introduzindo um conceito muito importante, que é o conceito de álgebra sextrema. O que é uma álgebra sextrema? Então, uma álgebra sextrela, então eu tenho uma álgebra que tem uma involução. Dois. Existe uma norma. Então, isso significa que A maior ou igual de zero, A igual a zero implica que A igual a zero, eu tenho a desigualdade triangular, eu tenho a desigualdade do produto, A, B, depois a álgebra é completa na convergência da norma. Ou seja, sequências convergentes na norma, um elemento a linha pertence. E depois tem a condição chamada de
star condition é para qualquer elemento da álgebra, vale que a estrela a norma, é igual a ao quadrado para qualquer elemento da álgebra. Então, uma álgebra que tem essas propriedades aqui é chamada de álgebra sextrela. Em particular, esta última propriedade aqui é chamada a star condition. Ok? Então, as álgebras sextrelas têm uma importância muito grande, tanto na mecânica quântica quanto na teoria quântica de campo. Por exemplo, é muito bonito ver a formulação da mecânica quântica via álgebras sextrelas, né? E toda a ligação que isso tem com o conceito de observável, de operadores autoadjuntos, espaço de Hilbert, é realmente muito, muito bonito isso tudo. Basicamente, é possível, digamos assim, definir a mecânica quântica via álgebras sextrelas. Isso é bem bonito. E vamos fazer um exemplo de álgebras sextrelas, né? Então, agora, vamos pegar um espaço de Hilbert, ok? E a gente já introduziu esta quantidade BH, que é todo o conjunto de operadores lineares, limitados, bounded, atuando em H. Ok? Então, esse aqui é o conjunto de todos os operadores lineares, limitados, atuando no meu espaço de Hilbert. Isso é um conceito muito importante, isso aqui, né? Por exemplo, vamos pegar o caso de um espaço de Hilbert de dimensão D. Dimensão D. Dimensão finita. Ok? Então, quem é BH? Então, nesse caso, é muito simples, né? Então, digamos, a dimensão do espaço de Hilbert é D, né? Então, eu tenho uma base, digamos que isso aqui seja a base, são D elementos, uma base ortonormal. Então, isso significa que IJ é delta IJ, e depois que eu tenho a resolução da identidade. Isso aqui é igual a identidade. Então, eu pego um operador qualquer, atuando num espaço de Hilbert,
E esse operador eu sempre posso, como vocês bem sabem, eu sempre posso associar, posso representar esse operador como uma matriz. Ou seja, isso aqui é Mn, A, Mn, Mn, sendo que a Mn são os elementos. Então, esse aqui é uma matriz, D por D. Então, nesse caso, BH são todas as matrizes D, vezes D. Ok? No caso infinito-dimensional, tem que ter um pouquinho de atenção, porque temos que introduzir o conceito de bounded, né, de limitado. Né? Então, a gente precisa de introduzir uma norma. Então, isso se chama, essa norma a gente já introduziu, digamos, se A é um operador atuando no meu espaço de Hilbert, a gente introduz a famosa norma operator, que é definida como sendo o supremo A de x dividido x para qualquer x do espaço de Hilbert, com x, obviamente, diferente de zero. Então, o que eu estou fazendo? Eu pego o meu operador, atuo no elemento do espaço de Hilbert, né? O meu operador, ele atua no espaço de Hilbert, do espaço de Hilbert até o espaço de Hilbert. Então, x é um elemento do espaço de Hilbert, AX pertence ao espaço de Hilbert. Eu calculo a norma de AX, vou dividir por x, e depois olho o valor supremo desta quantidade aqui. Essa é chamada de norma operator. Então, bounded significa que a norma operator é finita, ok? Então, eu vou deixar como exercício, isso é bem interessante. Um exercício, a gente vai avançando com este exercício. Então, vamos pegar o espaço BH, o conjunto de todos os operadores lineares bounded que atuam em H, vamos equipar isso aqui com a norma operator. Então, esse BH equipada com a norma operator é uma álgebra sexta. Então, mostrar que justamente BH equipado com a norma operator é sexta. Ok? Então, basicamente, tem que se mostrar que a norma operator ela satisfaz a desigualdade triangular, depois satisfaz a desigualdade do produto, e por último tem que mostrar que satisfaz a estar com deixo. Ok? Isso. Ou seja,
E a norma Pareto, é igual ao supremo de AX, H, X diferente. Então, tenho que mostrar que esta norma aqui satisfaz a desigualdade triangular, a desigualdade do produto e a star condition. Então, assim, a gente mostra que BH equipado com a norma Pareto é uma álgebra C-extrema. Ok? Acho um ótimo ponto para terminar a aula hoje. Então, na próxima aula a gente vai avançando com a desigualdade de Bell, principalmente vamos montar a desigualdade de Bell no caso do espaço de Hilbert de dimensão infinita. Vamos nos acostumar um pouquinho com a desigualdade de Bell. Vamos avançando com as noções de álgebra C-estrela, C de von Neumann. Isso vai ser muito importante para a formulação de teoria quântica de campo. E, aos pouquinhos, a gente vai introduzir um outro ingrediente muito importante para poder formular isso na teoria quântica de campo, que é a teoria de Tomita-Takezaki. Aí a gente está pronto para poder, digamos, fazer um teste de Bell na teoria quântica de campo. Ok? Vai demorar ainda, é um assunto bastante assim, desafiador, né? Mas é isso que, digamos assim, está sendo bastante pesquisado hoje em dia, né? Isso mesmo. Vamos abrir um pouquinho a discussão, vamos ver se tem algumas perguntas. Essas noções de álgebra, você já estão familiarizados com isso? Não, professor, a questão é revisar mesmo para poder firmar os conceitos. Mas Isso. Mas tem que a aula fica gravada, né? Tem que realmente rever a aula e tentar afirmar todos esses conceitos, né? Então, vamos ver se na próxima aula a gente tem mais assim discussão, né? Certamente. Seria realmente muito bom vocês tentarem fazer o teste de Bell na mecânica quântica e depois tentar montar o teste de Bell no exemplo dos osciladores com espaço de Hilbert de dimensão infinita. Ok? ok, professor, então até quarta-feira, então. Até quarta-feira, então. Tá ótimo, então. Tá bom. Até quarta, então, tá? Tá ótimo. Tá. Oi? Do pseudospin? Ah, tá, sim, ok. Tá ok. Tá bom, tá.